Amigos, esse vídeo é especialmente sobre a moeda de 50 centavos atual, ou seja, a moeda de 50 centavos da segunda família do real, que iniciou-se em 1998. Como todos os amigos aí colecionadores sabem, o real começou em 1994 e inicialmente foi lançada a moeda de 50 centavos com aquele design simples, né, que caracterizou a primeira família do real. As moedas tiveram que ser projetadas e cunhadas em grande quantidade de maneira com uma certa urgência, né? Depois havia muita confusão entre a moeda de 50 centavos, com a 10, quase 10, com a de R$1, eram todas muito parecidas, com tamanho parecido. Então, a Casa da Moeda projetou e emitiu, posteriormente, a segunda família do real. Na primeira emissão das moedas de 50 centavos da segunda família, a liga metálica usada foi o cuproníquel, ou seja, uma liga de cobre e níquel em que o cobre predomina, né? Então, essa moeda ela foi cunhada em 1998, não foi cunhada em 99, foi cunhada em 2000 e em 2001. Né? A moeda de 50 centavos da segunda família traz em seu anverso o busto do Barão de Rio Branco, maior nome da história da diplomacia brasileira. Você tem aqui os dísticos Brasil aqui em cima, Rio Branco aqui o busto do Barão, falaremos mais um pouco sobre isso depois. No reverso, o valor de face, né, 50 centavos, a era, que no jargão da numismática é o ano, no caso aqui, 1998. Ok? E a característica mais marcante dessa moeda é que ela é orlada, ou seja, ela sofre um processo, o disco sofre um processo de orlagem, esse é o nome correto, para que haja essa inscrição na borda, Ordem e Progresso, Estrela, Brasil, Estrela. Então você tem um disco, geralmente o disco não foi cunhado, ou seja, os cunhos não bateram ainda, tá? E o disco passa pela máquina de orlagem, ok? Que comprime, né? Que bate lateralmente, tá? Com grande pressão e coloca a inscrição aqui. Portanto, você vai ter de todos os anos dessa moeda, você vai ter Ordem e Progresso Brasil, tá? Dos dois lados, tanto nessa posição quanto nessa posição. Ok? É aleatório, aproximadamente metade vai ser assim, metade vai ser assim. Tá? Algumas pessoas consideram uma variante e acabam colecionando duas para cada ano, né? Uma cunhada assim, outra cunhada assim. E também, gente, como o processo é completamente independente da cunhagem, tá? Digamos, pega aqui qualquer palavra, progresso, Brasil. A posição em que está Brasil varia de moeda para moeda, com relação ao cunho. Então não há que se falar em variantes conforme a posição das inscrições com relação aos desenhos aqui, aos designs, ok? Do anverso e do reverso. Muito bem. Então, após essas três cunhagens, em 1998, 2000 e 2001, que tiveram uma tiragem para os padrões do real relativamente baixas, né? Ou seja, da ordem de 24 milhões em 98 e da ordem de 14 milhões, tanto 2000 quanto 2001, ok? O ano de menor tiragem de toda a série é 2001, mas com uma diferença muito pequena para 2000, ok? A partir de 2002, a liga metálica foi alterada, né? Ou seja, deixou de ser o cuproníquel e passou a ser uma liga mais barata, aço inoxidável. Tanto é que, apesar de ter as mesmas dimensões, ou seja, o mesmo diâmetro de 23 milímetros, a mesma espessura
de 2,85 milímetros, né? Essa moeda, a partir de 2002, que é de aço inoxidável, ela é mais leve que a de cuproníquel, porque as densidades do cobre e do níquel são maiores do que a densidade do ferro, que é o principal componente do aço. Ok, gente? Então, essa moeda tem 9,25 gramas, essa moeda tem por volta de 7 gramas, tá? Eu já vi duas massas diferentes para essa daqui, ok? Num site eu vi pouco mais de 7 gramas, em outra fonte eu vi 6,8 gramas. Tá? De qualquer maneira, eu estou sem aqui uma balança de precisão, mas o que importa é que a diferença em massa, né, é significativa. Muito bem. Aí o que aconteceu? A moeda foi cunhada em 2002, foi cunhada em 2003, pulou-se 2004. Então a série de moedas de 50 centavos da segunda família do real tem duas lacunas. 1999, né, e 2004. Há algo relevante aqui, gente. Muito bem. Não apenas pulou-se 2004. O cunho do anverso foi alterado. Reparem na cabeça do barão. Reparem no dístico Brasil. Aqui ela é maior. Aqui embaixo, nessas faixas, ok? Aqui tem 6, aqui tem 5. Aqui também está diferente, é outro desenho, é outro cunho, são muito parecidos, mas é outro cunho, ok? Tá? Então, é como se foi refeito o desenho, na verdade, tá? De 2003 para 2005. São variantes? Não, porque todas as 2003 são assim, todas as 2005 são assim, ok? Tá. Então, a moeda foi cunhada novamente em 2006. Em 2006, nós temos a menor cunhagem desta moeda de 50 centavos, né, que foi da ordem de pouco mais de 30 e poucos milhões, né? Especificamente 39 milhões, quase 40 milhões, mesmo assim uma tiragem muito alta. Tá, muito bem. Aí em 2007 voltou a ser cunhada, em 2008 veio uma grande curiosidade. Por algum motivo, talvez uso de cunhos antigos, não se sabe bem o que aconteceu, em 2008, grande parte das moedas, não dá para saber qual a proporção, mas vamos dizer aí mais ou menos entre as meio a meio, grande parte das moedas cunhadas em 2008 tem o cunho antigo. Aqui, tá? Ela tem o cunho igual de 2003. Enquanto essa daqui, que também é 2008, reparem a diferença, a mesma diferença que eu mostrei agora há pouco. Olhem a cabeça do barão, olha a palavra Brasil, olha as faixas, vejam aqui, onde está estilizado o mapa do Brasil, é diferente também. Então, gente, eu já falei isso em outro vídeo. Olha, atenção, colecionadores do real, existem duas moedas de 50 centavos de 2008, ok? Muito bem. Vamos para outra coisa bem interessante que aconteceu em 2009. A orlagem da borda da moeda, né, do bordo, também se fala bordo, da moeda de 50 centavos, é feita por empresa, no mínimo, tá, até 2011. Em 2011, a Casa da Moeda adquiriu uma máquina para fazer a orlagem, mas até 2011, essa orlagem era feita nos discos, ainda sem batida, sem cunhagem, em empresas terceirizadas. Tá? Só que uma dessas empresas, possivelmente, só começou a fornecer os discos orlados, ou ela trocou de equipamento em 2009, uma das duas coisas. Resultado, no ano de 2009, aparece uma variante em que as letras
são bem maiores. Digamos assim, a mais comum tem... A altura das letras tem da ordem de 1,4 milímetro e a variante tem 1,7 milímetro. É significativo. Aqui você vê as duas diferenças, a questão da inclinação e a questão do tamanho das letras. Veja a diferença de tamanho do E. Ok? Veja a diferença de inclinação do O. Percebem? Então, nós temos aí essa variante em 2009. Tá? Agora, além disso, o que acontece? Como em 2009, principalmente, em outros anos também, tá? Às vezes, quando a orlagem fica descentralizada, ou seja, as letras são batidas ou prensadas um pouco mais perto de uma das bordas, em cada letra aqui aparece um levantamento aqui. Ok? Uma dessas duas de 2009, minha aqui, aparenta isso, mas de maneira muito sutil, nem vou mostrar, tá bom? Mas é possível você achar essas moedas com essa anomalia, ou seja, montinhos, né, calombos ao longo da moeda aqui, uma para cada letra, ok? Tá bom? Isso não é uma variante. Se você pegar uma moeda assim, com esses problemas, isso é uma anomalia, um defeito técnico. Tá? Essa que é a diferença. A moeda continuou sendo cunhada, né, todos os anos agora, de 2010 a 2017, sem nenhuma alteração, até que em 2018, segundo alguns numismatas, surgiu novamente uma pequena alteração do cunho. Aqui nós temos a 2017, aqui a 2018. Essa alteração ele é menor do que aquela que aconteceu entre 2003 e 2005, tá? Ela é menor, ela é mais sutil. E há um aumento no tamanho das letras do dístico Rio Branco, um pouquinho maior também, né, o tamanho das letras no dístico Brasil, tá? E um pouquinho maior a espessura das linhas aqui. Ainda não está claro se isso foi no meio de 2018, ou seja, teríamos uma variante, ou seja, duas moedas de 2018 com dois anversos diferentes, ou se a alteração foi feita entre os 2 anos. Tá? Ou seja, seria alterada, porém sem variante. Tá bom? Só para completar, gente, a moeda de 50 centavos não foi a primeira moeda de circulação normal no Brasil com inscrição no bordo, tá? A primeira foi a moeda de 1 cruzeiro de 1972, comemorativa de circulação normal, ok? Com a inscrição Sesc Centenário, né? Ou seja, comemorando o Sesc Centenário da Independência em 1972. Sesc Centenário, ou seja, 150 anos. Também não podemos esquecer, né, gente, da mais famosa anomalia, né? Ou seja, em 2012, essa aqui é uma moeda comum de 50 centavos de 2012, mas em 2012 houve um erro na Casa da Moeda e cerca de 40 mil moedas foram cunhadas com o reverso da moeda de 5 centavos. E essa moeda foi conhecida como a 50 sem o zero. É uma moeda muito interessante, não entra na minha coleção porque eu não coleciono anomalias, ela não é uma variante, ela é um erro industrial. Tá? Então ela é uma anomalia. Ok? Também vi esses dias no grupo de WhatsApp uma anomalia, que é a primeira vez que eu vi isso, na inscrição de bordo. Tá? Ou seja, algumas letras aqui de progresso estavam dobradas. Se você gostou, né, recomende, passe o link no WhatsApp, coloque o link no Facebook, recomende aos amigos, ponha nos grupos de WhatsApp. Ok, gente? Muito obrigado. Até mais.